Então vamos lá, estão me mandando um artigo com muita frequência em qualquer discussão que a gente entra na internet agora, que é esse aqui, né? O mercado errou 95% das previsões sobre economia e bolsa desde 2021. Bom, não faz muito sentido me enviar isso porque eu sou uma das pessoas que diz que o mercado erra, né? Se você pegar todos os meus vídeos e quem fez a UVP principalmente, eu exibi esse dado muito antes. Eu fiz esse cálculo sozinho e tá nas aulas da UVP. Eu mostro que o mercado erra em muito mais vezes do que 95% e ainda pego o S&P 500 e diversas outras empresas ao redor do mundo e mostro que os próprios fundos de investimento que elas criam também dão errado. Então, eu concordo que o mercado erra, né? Não pertenço a esse grupo de erros porque eu nunca fiz nenhuma previsão. Então, se você ver aqui no canal, você vai ver que eu falo, prever é sempre o primeiro caminho para errar, porque não existe previsão certa dentro da economia, né? De modo geral. Mas a gente vai avaliar um pouco sobre como essa matéria foi feita. Eu acho interessante, eles fizeram uma metodologia aqui, né? Aqui ela foi escrita pela Lilian Cunha e esse artigo é do Economia UOL. Sempre que a gente vai ler uma matéria, a gente precisa se perguntar por que alguém está escrevendo ela, né? E eu acho que essa matéria, na data em que ela foi publicada, ela é uma resposta à alta desenfreada do dólar que a gente estava vivendo e o governo precisava dar algum tipo de resposta. Não estou dizendo que a Lilian recebeu o dinheiro do governo para fazer isso aqui, mas eu diria que ela representa nesse momento, né, a opinião do governo. Com toda certeza ela estava representando os interesses do governo, porque naquele momento o Lula estava numa briga com o mercado financeiro e ela respondeu essa briga muito bem, maravilhosamente bem. Parabéns aí pelo trabalho para Lilian, né? Ela colaborou demais com o governo aí nesse momento aqui. E arrumou um bom gancho, assim. Eu diria que o trabalho dela, se a ideia era defender o governo, foi feito de maneira impecável. Você pode discordar do mérito, né, dela tentar fazer isso, mas não, porque o trabalho não foi bem feito, não é isso? Né? Então aqui ela diz, houve erros bem grosseiros, como em 2021, a estimativa era terminar o ano com a taxa Selic em 3,25% anuais, mas no encerramento os juros haviam saltado para 9,25% ao ano, né? O grande ponto aqui, que acho que precisa ser avaliado, é que quando o mercado financeiro ele faz uma previsão, né, ele está se baseando na realidade daquele momento específico. Então essa previsão tem a ver com um recorte temporal. E a própria previsão do mercado financeiro, ela altera o mercado financeiro. Isso aqui é meio difícil de entender, mas é porque a economia não é uma ciência exata, não é assim, o mercado disse 2 mais 2 são igual a 4. Não existe isso quando a gente fala de economia. Para vocês compreenderem como é que essa lógica funciona, que é uma lógica bem complexa de se entender, porque a gente associa a economia a uma ciência exata, né? A gente, pelo fato de usar números, as pessoas pensam que é uma coisa como 2 mais 2 é 4 e necessariamente sempre vai ser 4, ou a física, ou outra ciência, né, que são as chamadas ciências duras. A ciência econômica é uma ciência humana, então ela não funciona desse jeito. Por quê? Vamos supor que aqui eu digo para vocês que as ações do Banco do Brasil amanhã, elas vão amanhecer com a alta expressiva. Vocês todos são investidores, aqui a gente é seguido por milhões de investidores. Se eu te digo que isso vai ter uma alta expressiva, gente, amanhã vai subir 10%, muito provavelmente subiria muito mais de 10%. Porque no momento em que eu faço a previsão, todos os investidores, eles vão começar a comprar ações de Banco do Brasil porque a gente sabe que essa ação de Banco do Brasil ela vai subir. E nesse momento o mercado especulativo então vai fazer ela subir de fato. Pode ser que a previsão fosse mentira, pode ser que a previsão não tivesse nenhuma conexão com a realidade e ainda assim no momento que eu faço ela se torna uma profecia autorrealizável, porque todos nós agora vamos comprar as ações de Banco do Brasil e assim a gente vai ter uma alta. Você consegue ver o documentário da GameStop, por exemplo, que foi basicamente isso, um monte de gente falando vamos comprar uma ação até ela subir, ela sobe, porque não tem a ver com ciência, não significa que a empresa melhorou e você consegue perceber isso com empresas que estavam até quebrando, como foi o caso da MMX ou outras empresas, você consegue perceber golpes, por exemplo, como a RB Brasil dizendo, Warren Buffett comprou a empresa e aí de repente todos nós começamos a comprar. Então fazer uma previsão no mercado financeiro pressupõe alterar a previsão no futuro. Não tem como você fazer uma previsão do dólar, não tem como você fazer uma previsão da taxa de juros, não tem como você fazer uma previsão de qualquer coisa que seja que não vá descambar numa troca imediata desse futuro. Então não tem como. Se a gente previu o futuro, ele modificou de futuro. Essa é talvez uma das coisas mais complexas, né? Mas é como se você soubesse que amanhã, se você for atravessar a rua, você vai ser atropelado. Se você soubesse que você vai ser atropelado, você não vai atravessar a rua. É simples. E aí o fato de você saber que ia ser atropelado faz com que esse fato não exista mais. Então a única maneira da gente fazer previsões seguras no mercado financeiro seria a gente fazer uma previsão num livro e não divulgando ele pra ninguém. E só divulgar depois que o fato acontecer. Porque se você divulga isso nos principais veículos de imprensa, dá errado. É claro que aqui o UOL não tá tentando explicar isso, né? Mas ele vai tentar explicar aqui porque é tão difícil acertar de outra maneira. Espero que eu tenha me feito entender aqui, porque é um assunto meio complicado, né? E não tô passando pano pro mercado financeiro, acho que erram sempre mesmo. Eu mesmo brinco com isso, né? Eu mostrei a análise da Infomoney falando, olha, o dólar dificilmente vai ficar abaixo de 6. Daí eu postei no Twitter no dia, falei, então o dólar vai ficar abaixo de 6, porque se previram que o dólar dificilmente vai ficar abaixo de 6, eles nunca acertam, né? Então tem aqui, pode até pôr o print do meu tweet aí, é meio antigo, mas e depois, 3, 4 dias depois, o dólar tava abaixo de 6, eu falei, olha lá, né? A previsão, ela falha. Então não tô tentando defender o mercado financeiro, não. Acho que nesse ponto é só histeria mesmo. Então, em uma economia emergente
crescente e instável como a brasileira, esse é o esperado. É o que diz o Álvaro Bandeira, coordenador da Comissão Econômica de Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil, a APMEC, né, que regulamenta os CNPIs, etc. Nós, economistas, precisamos ajustar as previsões periodicamente, diz ele. É por isso que a pesquisa Focus é feita semanalmente, por exemplo. Sim, a economia brasileira é mais difícil de prever porque ela é mais sensível a variações internacionais. Como o Brasil é exportador de bens primários, soja, minério e petróleo, para várias partes do mundo, entram na conta das previsões fatores que estão espalhados pelo mundo, como a possível guerra, a paralisação de economia estrangeira, como aconteceu na China. Qualquer coisa, né? Porque você está vendendo um produto mais básico, sem marca, sem nada. Então, se o preço do café altera, a previsão do PIB do Brasil altera. Se o preço da soja altera, a previsão do PIB do Brasil altera. Se a previsão de crescimento econômico altera, a previsão da taxa Selic altera. E é reações em cadeia, né? Tá tudo interligado aqui. Se o dólar altera, a inflação do Brasil altera. Então, o produto, os alimentos, né? Você vai ter uma preferência na exportação. E se a preferência foi na exportação, no mercado interno, os produtos vão ficar mais caros. Se no mercado interno os alimentos vão ficar mais caros, dá-lhe inflação, né? E assim sucessivamente. O importante, segundo Cláudia Moreno, especialista sênior da economia do C6 Bank, é acertar a direção, e não o número em si. Em 2023, a gente já estava prevendo que o dólar chegaria a 6, enquanto outras casas falavam em 5,50, explica ela. Demorou mais do que o banco previa, mas a direção da previsão estava certa, diz a economista. Mais ou menos, né? Porque vocês previram por outras razões. O dólar não chegou a 6 pelas razões previstas pelo C6 Bank, eu dei uma pesquisada. Quanto antes você conseguir prever essa direção, mais o investidor tem tempo de se preparar e ganhar dinheiro. Eu acho bem errado isso aqui. Eu acho que o investidor tem chance de ganhar dinheiro quando ele age de acordo com o que está acontecendo no momento e não quando ele tenta prever o futuro. Como são feitas as estimativas, né? Aqui no artigo o UOL tenta explicar um pouco como são feitas as estimativas, né? As projeções são feitas com base em modelos estatísticos. Essas equações levam em conta dados do passado disponíveis no momento, né? Explica aí o Rafael Ribeiro, professor de economia da UFMG, e o pesquisador do MAD, né? O Centro de Pesquisa Macroeconômica das Desigualdades, da FEAV, da USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Daí explica aqui, essa é uma das razões que pode levar ao erro. Todo mundo faz as projeções querendo acertar. E também eu discordo dessa frase. Muitas vezes não é para acertar. Muitas vezes é para influenciar mesmo o mercado. Mas ninguém que prevê a inflação hoje sabe se vamos ter uma seca muito grande ou uma enchente como a do ano passado no Rio Grande do Sul. É verdade. Diz Rafael Ribeiro no conjunto das variáveis que podem fazer as previsões darem errado. As mudanças climáticas cada vez mais desempenham um papel maior. Nossa, tá... Mas, além disso, esses modelos estatísticos são ajustados conforme a leitura do horizonte econômico dos profissionais que os realizam. Se fosse assim, só erraria em ano de mudança climática, né? Em ano extraordinário. Ou seja, um economista pode dar maior peso para um fator que outro profissional, conforme a visão de mundo de cada um. Exato. E mesmo se a gente colocar para fazer valuation de empresa, que deveria ser uma coisa muito mais exata, se você colocar 16 economistas ali dentro, né? Ou 16 analistas de ações, e pedir para eles, me dê um valor exato, justo para essa ação. Ninguém vai ter um valor igual ao outro. Ninguém. Raul, mas metodologia de fluxo de caixa descontado, os caras vão fazer, mas ainda assim, né, em alguns casos, você vai ter que acrescentar o seu viés otimista ou pessimista, não tem como, tá? E o horizonte de país, então não dá, não existe, né, previsão exata. E aí, aqui existe uma discussão, né, existe inclinação política no mercado, ninguém quer fazer política com dados, não, as projeções são feitas para... Só pior. Esse aqui, olha, gente, eu sou liberal, né, mas defender que a gente faz o uso não político das previsões econômicas é assim, ó, vamos lá, eu deveria concordar com vocês aqui por questão até de inclinação ideológica, né, mas tem coisa no mundo que não dá. As projeções são feitas para balizar os investimentos de bancos e casas de gestão de fortuna. Mudar um dado por conta da visão política pode gerar prejuízo para os economistas que fazem essas projeções. Muda nada, porque no outro dia já publica outra, né? Mas, como já disse antes, a visão de mundo acaba pesando de alguma maneira. Então, não só pesa de alguma maneira, como não é verdade isso aqui que foi dito, tá? As previsões são utilizadas dentro das maiores wealth management, né? Eu também tenho gestão de fortuna, sou o top 1 de consultoria do ranking BTG Pactual, por exemplo, que é o maior banco de investimentos da América Latina. A gente não utiliza a mesma previsão pública de imprensa para poder fazer as análises, nem para poder fazer os investimentos, de forma alguma. Tá dizendo uma coisa publicamente ali, a gente tá fazendo outra coisa. Muitas vezes até as outras instituições financeiras, né? A gente sabe, a gente tem acesso, todo mundo tem acesso aos dados das outras instituições financeiras, ela tá publicando uma coisa no veículo que pertence a ela, por exemplo, a XP é a Infomoney, ela tá publicando uma coisa no veículo que pertence a ela, e dentro dos relatórios dela mesmo tá escrito outra coisa. E dentro das casas de análise que ela tem participação, tá escrito outra coisa. Então, isso aí não é assim. Simplesmente, tá, Rafael, desculpa, mas você sabe muito bem, se você é do mercado, você sabe muito bem que isso não é fato. E daí eles vão mostrar aqui alguns exemplos de previsões, né? Previsões para 2025. A maioria vê o índice Bovespa entre 110 e 140 mil pontos. Só 9% estima o Ibovespa acima de 140 mil pontos no fim de 2025. E a Selic sobe a 15. Essa é a previsão do mercado atual, né? E o PIB, 2,02% de crescimento, paralisado
analisando no segundo semestre, essa é a previsão mesmo do mercado, dólar a 6 e a inflação a 4,99. Se essa foi a previsão, isso aqui pressiona o governo. Se a previsão é um IPCA de 5%, o governo observando essa previsão e observando como o mercado quer subir a Selic, é óbvio que o governo vai pegar isso aqui e vai tomar decisões para que a Selic não suba esse patamar. O Lula não tem interesse em colher uma inflação desse tamanho em véspera de eleição e não tem interesse em colher uma Selic desse tamanho. Então, se sensato for, né, normalmente o mercado ele vai guiar os passos do governo. E essas previsões são feitas em partes, né? É lógico, estamos tentando prever para passar as informações de mercado. É uma análise fria e dura dos números? Um pouco, mas em partes ela também é feita para dar uma pressão. É óbvio que ela é feita para dar uma pressão no governo, né? Se algum economista começa a prever que o dólar vai a 7, etc., você tem uma pressão em cima do governo. E isso ajuda o governo a tomar uma decisão mais pró-mercado, de alguma maneira. Então, não dá para descartar isso. Então, completamente não, né? Você tem um interesse político nessa decisão. E aí, as previsões anteriores, né? O Ibovespa 2024, a principal aposta feita por 48% dos entrevistados era que o índice ficaria acima dos 140 mil pontos, mas ele teve queda de 10,36% a 120 mil pontos. Daí errou. A Selic esperava terminar o ano com taxa de 9%, o juros foi a 12,25%. Sim, só que ninguém esperava que o governo fizesse uma injeção de economia mais zerada, que o Lula ia dar opiniões extremamente complexas. Como é que é? Ninguém dormiu com o Lula, então não tem como. Se o Lula quiser mandar a taxa Selic para 20, ele manda. Basta ele mexer na política econômica e começar a jogar dinheiro, jorrar dinheiro dos bolsos dele, que a gente vai ter com uma Selic a 20. Então ele pode controlar isso aí. Aí não é que o mercado errou naquele momento ali, e aqui tô defendendo, eles sempre vão errar, por isso que eu tô dizendo, mas não é que a previsão estava errada no momento que ela foi feita, é que a consolidação desses fatos depende do Haddad, depende do Lula, depende do Donald Trump, depende, entendeu? De pessoas que são pessoas, e elas vão mudar essa coisa, tá? Aí o PIB, a estimativa era de alta de 1,59%, o resultado só sai em 7 de março, mas a alta acumulada em 4 trimestres até 30 de setembro foi de 3,1%. Já errou, né? Já tinha errado a estimativa de alta do PIB. Agora, ponto importante aqui, o próprio Haddad, ele participou do Macro Day do BTG Pactual, e não só, né, o CEO do BTG e todo mundo tava trocando ideia ali, nessa data todo mundo já disse que a estimativa estava incorreta. Então foi feito um ajuste de custo no meio. Falou, pô, a economia tá crescendo bem mais do que a gente tinha esperado, o que vai subir a inflação, o que vai subir a taxa Selic. Então não é que a previsão de janeiro ela tem que ser validada em dezembro, né? Você tem uma reprevisão a cada X período de tempo. Então mesmo dentro desse horizonte tá errado. Dólar, a previsão era de 5 no final do ano. A moeda finalizou 2024 a R$ 6,18. Sim, foi bem expressivo mesmo. A inflação do IPCA estimava ser alta de 3,90, mas o índice foi a 4,83. Assim, se a economia tava crescendo, é óbvio que ia alterar, né? E aqui eles vão sucedendo aqui várias demonstrações de erro. O ponto é, essas previsões, eu já disse para vocês inúmeras vezes, né? Elas não servem absolutamente para nada. Nenhuma previsão de mercado financeiro serve para nada. Qual que é a forma correta, então, de tomar decisão? Eu olho os indicadores hoje de compra, por exemplo, a empresa está cotada a um valor baixo, um PVP baixo, como eu fiz aqui o vídeo nessa semana mostrando, né? Os bancos cotados abaixo e tal. Eu aproveito essa abstração de momento e compro. O dólar não operou da maneira como deveria, o dólar não subiu do jeito que deveria, o dólar tá mais baixo, minha carteira dolarizada, eu tô com a posição menor do que eu gostaria, eu aumento, eu tô com a posição maior do que eu gostaria, deixa quieto e compra o Brasil. Ou as ações estão num valor mais esticado do que deveria, deixa certo e compra renda fixa. Isso aqui é metodologia que qualquer pessoa sabe. O mercado financeiro não se importa com os indicadores do dia. Ninguém se importa com os indicadores do dia. Raul, então por que tanta pressão? Para influenciar a política econômica. Porque o indicador do dia, ele não tem interferência alguma no nosso trabalho. Não tem interferência alguma mesmo. Não tem interferência alguma porque a casa sempre ganha nesse sentido. Se o que tá bombando agora é renda fixa, os investidores vão colocar renda fixa, a renda fixa que você recebe é spreadada. Você tem um spread em cima dela, você vende renda fixa. Se tá bombando é ação, você vende ação. Se tá bombando Bitcoin, você vende Bitcoin. Não existe, né, uma questão com relação a isso. Se não tá bombando nada disso, tá bombando fundo de previdência, vambora. Então, sempre existe uma tendência do mercado a explorar aquele produto que tá na prateleira no momento. Se é a mesma coisa que você achar que o Carrefour vai acabar porque o tomate tá caro, porque ele errou o preço do tomate, foda. É porque aqui o UOL tá se comprometendo como se o mercado financeiro tivesse obrigação de acertar para ganhar dinheiro. É de um delírio. Sinceramente, é de uma ingenuidade que dá vontade de dar um abraço em quem fez o artigo. Falar assim, não fica assim não, porque o que muda isso? Né? Vê o lucro dos bancos. Tá bom, os bancos erraram a previsão toda e o Itaú lucrou 40 bi. Imagina se tivesse acertado, hein? Então, assim, o grande ponto é pensar, né? Se iludir de forma quase que romântica. E aí usaram esse mantra aqui agora pra falar, nossa, o mercado erra X% das previsões. Ai, meu Deus. Assim, não tem contexto nisso aqui, não tem comparação com os mercados internacionais que erram também, então parece que é só o Brasil que o mercado erra. Não tem uma entrevista com alguém de mercado mesmo, só de acadêmico, né? Então, não tem uma escolha de fonte legal, né? Nem faz jornalismo assim, você deveria ter um representante do mercado aqui. Cadê os estrategistas, chefes das casas? Eu queria colocar eles em saia justa, né? Cadê os caras que fizeram as previsões? Não pode pegar eles e chamar? Pô,
Você, estrategista-chefe da casa tal, de análise, cara, e aí? E as suas previsões aí? Sua carteira, como é que ficou? Isso acho que seria um pouco mais sensato. E aí tem essa distorção na comunicação da incerteza aqui. Todo mundo sabe que os economistas, eles erram, porque é essa função, né? Eu falo, o dólar tem 3 funções, né? Ele é a moeda internacional, a moeda dos Estados Unidos e fazer economista errar. Então, é o ponto pacífico aqui. Se você quiser ganhar dinheiro, assim como os banqueiros, independente de qualquer situação, o que eu te recomendo? Entra aí, ó, auvp.com.br, faça a sua análise de perfil, preenche o seu questionário, tranquilo. Eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, vou te ensinar a não acreditar em previsão de economista. Essa, a boa parte da grade da UVP é exatamente sobre não tentar prever o mercado e só agir de acordo com aquilo que você está vendo no momento. Como diria Warren Buffett, no mercado financeiro, olha só, pra você ver a frase do bastião do mercado, olha só o quanto o mercado financeiro está errado, né? No mercado financeiro, o espelho retrovisor, visão do passado, é sempre mais claro do que o para-brisa. Quem disse isso? Warren Buffett. Warren Buffett, né? Nosso homem aí, cozinheiro aqui do restaurante do lado. Então, fica aí o conselho pra você, preenche o questionário. Pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteirinho e se beneficiar de todas as flutuações econômicas. É taxa Selic porrando, é inflação porrando, tudo tem jeito de ganhar dinheiro, galera. Tudo. Por isso que o mercado financeiro não está preocupado. Tenho certeza que os jornalistas, uma hora dessa, estão arrancando o cabelo, porque eles têm que agir muito mais politicamente, né? Mudou o presidente, mudou quem que você tem que agradar, tem que dar aquela massageada. Aqui não, o mercado financeiro tá ali tranquilo, uma hora dessa, inclusive tem ninguém trabalhando. Quinta-feira, esse horário, o mercado financeiro já tá todo mundo no beach tênis. Agora não, agora a moda é corrida, mas antigamente, 2 anos atrás, estaria todo mundo agora no beach tênis, já tomando aquela caipira, meu, com limão galego, tá? Porque, né, é isso que tá pegando. Então, o Negronezinho de R$45 ali na Faria Lima, tá tranquilo. Bar só de homem. Que é isso. As galera não tá, já foi estranho demais, Lucas. Você vai num bar. Não, é esquisito, cara. Isso aí, cara, mercado financeiro, pelo amor de Deus, gente. Você chega às 19 horas, juro pra você, o cara me convidou, terminei de gravar um podcast com o pessoal da Genial. Daí os 2 meninos lá, eles são bons pra caralho. Daí eles 2 me chamaram, pô, vamos tomar um drink, né, aqui embaixo e tal. Eu falei, pô, vamos tomar um drink legal. Cheguei e falei, rapaz, tem 6 meninos pra cada rapaz, né? Falei, o trem aqui, a curva é ruim. Aí eu falei pra esse cara, pergunta minha aqui, né? Vocês são solteiros, tal, jovem, né? Tá aqui. Como que vocês pretendem encontrar uma companheira pra você casar, arrumar seus meninos, se vocês frequentam um lugar que, assim, tem uma mulher pra cada 22 homens? Eu falei, você acha normal isso? Daí os caras falaram, pô, nunca tinha reparado. Eu falei, sério, você vem nesse bar todos os dias aí, né? Passa aqui em frente, pelo menos todos os dias, e no bar todo dia não. Passa aqui em frente todos os dias. Eu falei, vocês nunca repararam a quantidade de homem por metro quadrado tem isso aqui? Os caras não. Eu falei, pô, pra mim não dá isso aqui não, cara. Sinceramente. Às vezes tá agradando aos olhos dele. Não, e sinceramente eu sou acostumado com Goiânia, que, pô, a gente trabalha com outro número, Põe aqui a propaganda de Goiânia, inclusive propaganda do Itaú, falando que tem 9 mulheres pra cada homem. É mentira isso, tá? Itaú inventou isso aí, até hoje essa fama existe, mas põe aí a propaganda do Itaú. Muito boa, postei esses dias nos stories. Em Goiânia, existem 9 mulheres para cada homem e um banco para todo mundo, o Itaú. E agora vou ver se vocês fizeram alguma pergunta aqui. Mas vai lá na UVP, turma agora pré-carnaval, turma legal, viu? O Anti-Hackerify. Teria como me explicar a lógica de por que investir em fundos imobiliários? No vídeo Fique Rico com a crise de 2025. Pegando um mix de 10 a 20 fundos imobiliários, existe alguma janela grande de tempo onde eles tenham tido os melhores resultados que o CDI? Não consegui encontrar isso na janela dos 10 a 12 anos. Se você pegar só a cotação inicial, a cotação final, não, mas você tem que lembrar que existe uma grande distribuição de dividendos. Mesmo olhando até o momento mais alto, os fundos parecem sempre perder. E antes desses 10 a 12 anos, eu não consegui achar informações concretas dos rendimentos deles. A maioria dos fundos imobiliários foram criados muito recentemente. Só achei um site, mas ele me dá informações erradas. Onde eu posso encontrar informações corretas dos últimos 20 anos dos fundos imobiliários? Você vai conseguir no Economática. E novamente, olhando os últimos 20 anos, eles ganham do CDI, obviamente somando a valorização dos dividendos. Então, o ponto inicial é, sim, dependendo do ponto de recorte, você consegue fazer eles ganharem, dependendo do ponto de recorte, você consegue fazer eles perderem, mas o ponto basal aqui que você precisa compreender é que você deve estar considerando a valorização ou desvalorização das cotas, e a gente está num momento muito ruim para você pegar isso, porque, por exemplo, se você pega o IFIX, né, e você coloca ele aqui, você está considerando um crescimento muito pequeno, a gente está num momento de queda do índice, né, então se você olhar ali, ó, a gente teve ali um preço alto lá na pandemia, e agora em relação à pandemia, o pico histórico, a gente está com 3,40% de queda nos últimos 5 anos, então você está pegando ele na reta final. Isso seria a mesma coisa, vamos pegar a carreira do... Nossa, eu vou fazer uma coisa muito absurda agora, mas acho que é um ponto importante. Então, durante muitos anos, o Cristiano Ronaldo, ele foi o melhor jogador de futebol do planeta. Se a gente encerrar o ponto de observação do Cristiano Ronaldo
na hora que ele ganha a maior parte dos prêmios, a gente diria então que o Cristiano Ronaldo teve uma carreira meteórica e se tornou o melhor jogador do mundo. Se eu pegar isso daqui 10 anos, quando ele não tiver mais carreira, e eu pegar o ponto de quem comprou o Cristiano Ronaldo no momento que ele era o melhor do mundo até agora, essa pessoa teria se dado mal, né? Porque, obviamente, a partir de determinada idade ele vai ser ruim. Então, no momento, a gente está nessa fase ruim dos fundos imobiliários. Felizmente, os fundos imobiliários não são o Cristiano Ronaldo. Então, eles vão ter outra fase de alta em determinado momento. Mas você pegar o momento que a Selic está numa máxima histórica e considerar como fim da história para os fundos imobiliários é um problema. Se você fizesse isso com qualquer empresa, a Amazon, etc., no fim da bolha das .com, por exemplo, você diria que a Amazon não vai existir mais. Então, entende? Não é um bom momento para você encerrar a história ainda. Não faz muito sentido esse tipo de análise. E esse tipo de análise leva muita gente ao equívoco, tá? Então, é uma análise que não é amadora, não. Você tem um bom ponto, só que ele tá fundamentalmente incorreto, né? Os fundos imobiliários, eles vão acabar a longo prazo, eles vão acabar ganhando do CDI, sim, até pelo fator de risco ali que tá embutido neles, né? Agora, um outro vai dar problema, porque é exatamente disso que se trata a renda variável. Ela varia. Ah, não varia não, Raul. Ela varia. Beijo pra vocês. Até amanhã.